E aí, pessoal, aqui é Diego Carneiro. Eu continuo fazendo aquele curso lá que eu falei do J. Paul e veio um tópico aqui interessante que eu também queria compartilhar com vocês. É falar um pouquinho sobre a amostragem e tamanho amostral. Para isso, estou usando aqui os slides da professora Rachel Glasner, do MIT. Primeiro é interessante a gente discutir o que a gente quer quando a gente está fazendo um experimento aleatorizado. Basicamente, o que a gente está buscando é obter um baixo nível de viés e um elevado nível de precisão. Note que eu posso ter essas 4 situações aqui, né? De forma ilustrativa. Aqui eu tenho uma situação em que eu tenho baixo nível de precisão, as bolinhas elas estão bem dispersas, e eu também tenho um elevado nível de viés, porque em média esses resultados eles estão fora do centro do alvo. Eu tenho outras 2 situações possíveis. No caso aqui, eu tenho um aumento de precisão e eu continuo tendo viés, ou seja, os resultados vêm todos próximos, mas eles estão fora do que seria o verdadeiro resultado. Por aqui eu tenho os pontos girando em torno do verdadeiro resultado, mas com a dispersão alta. E por fim, o cenário ideal, em que os resultados eles estão em torno do verdadeiro valor e eles estão muito próximos uns dos outros. Então, o que afeta a precisão e o que afeta o viés? Quanto mais bem implementada, né, for o nosso processo de randomização, menor tende a ser o nosso viés. Ao passo que a precisão ela vai depender ou ela vai crescer diretamente com o tamanho da amostra. Então, quanto maior o tamanho da amostra, maior tende a ser a precisão das estimativas. Então, aqui a professora ela trata aqui de alguns tópicos. Primeiro, introdução, depois a gente vai falar um pouquinho de teste de hipótese. O que influencia o poder estatístico e como é que eu calculo o poder quando eu estou tratando de aleatorização em clusters. Como pano de fundo, nós vamos tomar aqui um programa de tutoria, em que dá uma aula extra aí para as crianças e ver o efeito disso sobre o score. Então imagina que nós fazemos um processo de aleatorização com tratado e controle, um dos grupos recebe o tratamento e o outro fica como comparação. Então supor que nós aferimos o resultado de ambos os grupos, os resultados aqui em azul seriam do grupo de comparação e os resultados em vermelho seriam os resultados do grupo de tratamento. Note que isso aqui é a frequência, né? Então é a frequência com que ocorre cada uma dessas notas entre os alunos. Essas barras mais escuras aqui vai indicar então a média, que seria a média do grupo de tratamento e a média do grupo de controle. De modo que se eu tomar a diferença entre as duas, eu vou ter um ponto que seria correspondente ao efeito obtido. Mas suponha que eu realizasse um segundo experimento, ou seja, eu fizesse uma nova aleatorização e aplicasse o tratamento para um, controle para outro, repetisse todo o processo. Provavelmente o resultado que eu ia obter seria diferente daquele resultado inicial. Então eu teria, por exemplo, um resultado aqui um pouquinho menor. Então imagine que se em vez de fazer 1 ou 2 experimentos, eu realizasse muitos experimentos. O que eu esperaria obter? Então em cada procedimento, o que eu faço? Seleciono o grupo tratado e controlo aleatoriamente, atribuo o tratamento a um controle e o outro observo, e observar a diferença dos dois, calculo o efeito. Então se eu fizer isso uma vez, eu obtenho um efeito. Nas próximas vezes eu vou vendo a frequência com que os efeitos vão se verificando. De modo que à medida que eu for aumentando o número de experimentos, eu vou obtendo uma distribuição de probabilidade desse efeito. Essa distribuição aqui a gente vai chamar, né, de distribuição amostral do efeito. Então é como se eu tivesse aqui um efeito mais frequente, né, e um desvio com relação a ele. Agora vamos ver como é que isso dialoga com o teste de hipótese. Suponha que o efeito verdadeiro seja beta. Então, se eu repetisse aquele experimento muitas vezes, eu obteria esse formato aqui de distribuição, por exemplo, ao redor do verdadeiro valor, né, que seria beta. Agora suponha que o efeito na verdade fosse zero. Se o efeito fosse zero, então eu deveria observar mais ou menos aquela mesma coisa, né? Eu teria uma distribuição em torno do valor mais frequente aqui, que no caso seria zero. Se eu sobrepor as duas curvas, então eu tenho aqui os elementos para construir o meu teste de hipótese. Nesse exemplo, né, a minha hipótese, que eu vou chamar de hipótese nula, esse H0, é de que o efeito verdadeiro ele é igual a zero. Contra a hipótese que a gente chama de hipótese alternativa ou hipótese de pesquisa, que ela chamou aqui de H-beta, que seria de que o efeito é alguma coisa igual a beta, né, diferente de zero. Mas perceba que na prática, né, a gente não vai rodar N estudos para obter a distribuição de probabilidade do beta. Na verdade, a gente só faz um estudo e vai obter um único estimador, que a gente pode chamar aqui de beta-chapéu. Então, suponha que você realizou lá a sua aleatorização e obteve um efeito estimado aqui, beta-chapéu. Ele é um único valor, né, como a gente pode ver aqui. Note que, a depender se a hipótese nula ou a hipótese alternativa forem verdadeiras, existe uma diferente probabilidade desse evento que você observou de fato acontecer. Como assim? Se a hipótese nula for verdadeira, digamos que o efeito estimado tem uma chance de mais ou menos 30% de acontecer. Enquanto se a hipótese alternativa for verdadeira, a probabilidade seria alguma coisa aqui menor do que 5%. Então, nesse caso, a gente pode imaginar que, dado esse efeito observado, é muito mais provável que a hipótese nula seja verdadeira do que a hipótese alternativa seja. Mas aí surge então a questão: qual tem que ser o tamanho dessa probabilidade para que eu considere a evidência de que H0 é verdadeira pouco plausível? Para isso, eu posso impor, né, o que nós chamamos de nível de significância. O usual na literatura é utilizar aí 5%. Então, partindo aqui da distribuição de H0, eu consigo observar quais valores delimitam esse percentual aqui de 5% de chance de ocorrência. Esses valores a gente chama de valores críticos. Portanto, se o valor estimado ele tiver
entre esses valores críticos, existe uma probabilidade não desprezível da nossa hipótese nula ser verdadeira. Já se eu obtiver um valor estimado de beta fora desse intervalo, significa que a probabilidade de eu verificar isso, dado que a hipótese nula é verdadeira, seria muito baixa. Então, nesse caso, seria mais plausível assumir que, na verdade, a hipótese alternativa seria verdadeira. Uma definição formal, então, do valor crítico seria o efeito estimado que corresponderia exatamente ao nível de significância que a gente escolheu, no caso 5%. Então, o valor crítico vai ser o valor da estimativa, tal que os valores à direita dele façam com que a área sobre a curva me dê exatamente 5%. Então, sabendo disso, como é que eu faço para diferenciar, né, se o beta-chapéu é diferente de zero, considerando aqui nosso nível de significância 5%? Como eu disse, se o beta-chapéu caiu entre os valores críticos, então é mais provável que H0 seja verdade do que a hipótese alternativa. Uma analogia comum aqui nos livros textos é você comparar isso a um julgamento. Por exemplo, em algumas instituições a gente considera que o acusado ele é inocente até que se prove o contrário. E no caso, quem acusa é que tem que provar que ele é culpado. Então, basicamente, o que a gente está fazendo é, a gente assume que não existe efeito, ou seja, assume que a hipótese nula ela é verdadeira e vê se isso é plausível ou não. A gente vai ter que encontrar um evento que seja pouco provável, de modo que a gente possa descartar a possibilidade de que, de fato, essa hipótese nula seja verdadeira. E, portanto, atribuindo a hipótese alternativa. Ou seja, a hipótese nula é de que o programa não tem impacto. E partindo dessa premissa, nós vamos ter que provar que, de fato, existe algum impacto. Se assumindo que a hipótese nula é verdadeira, nós chegarmos a uma probabilidade muito baixa, então nós podemos rejeitar a hipótese nula. Nesse caso, então, a gente pode dizer que o nosso programa ele é estatisticamente significante, né? Ou que ele tem um impacto estatisticamente significante. Contudo, nós estamos sempre sujeitos à ocorrência de erros, né? Basicamente, nós temos dois tipos de erros. O primeiro tipo de erro é o que a gente chamaria de falso positivo. A probabilidade de cometer esse erro ela é controlada, vai ser exatamente o nosso nível de significância, no nosso caso aqui 5%, e significa que em 5% das vezes a gente vai cometer esse tipo de erro, ou seja, não rejeitar a hipótese nula quando ela é falsa. Então, se o verdadeiro impacto é beta, ou seja, a curva de fato que a gente vai observar seria a curva em azul, nós vamos rejeitar a hipótese nula sempre que a gente obtiver um valor acima do valor crítico. Como o efeito real é esse, né, representado pela curva azul, então a área rachurada aqui vai ser a probabilidade da gente rejeitar a hipótese nula. Essa probabilidade é o que a gente chama de poder. O poder ele se relaciona diretamente com os erros do tipo 2. O erro do tipo 2 seria, então, o segundo erro que a gente pode cometer, que seria o falso negativo. Ou seja, nós não vamos rejeitar a hipótese nula quando, na verdade, ela é falsa. Então, o poder vai ser a probabilidade de que, dado que existe efeito, nós conseguimos distinguir esse efeito de zero. Em outras palavras, o poder vai ser a probabilidade de não cometer o erro do tipo 2. Normalmente, nós utilizamos aqui o poder entre 80% e 90%. Se o poder for baixo, isso significa que nós não vamos ser capazes de distinguir um efeito, mesmo que ele exista. Então, aqui juntando de forma esquemática, o poder, né, vai ser a probabilidade de detectar o efeito, dado que ele existe. Ou seja, vai representar aqui essa probabilidade desse quadrante aqui. De maneira formal, então, o poder seria a probabilidade de obter aqui o verdadeiro positivo. Note aqui que o falso positivo seria o erro do tipo 1, né, que a gente já viu que tem probabilidade alfa de acontecer. O verdadeiro negativo é 1 menos alfa, né? Lembrando que nesses dois casos aqui nós estamos naquela distribuição sobre a hipótese nula, e aqui nós estamos na distribuição sobre a hipótese alternativa. O falso negativo seria o erro do tipo 2, nós estamos chamando aqui de K, né? E 1 menos K então seria o poder do teste. Aí surgem as questões, o que vai influenciar esse poder? A primeira coisa é o tamanho do efeito. Veja, por exemplo, o que acontece se o efeito for pequeno. Nesse caso aqui a gente tem um efeito de um desvio padrão. Existe uma alta sobreposição aqui entre as curvas, né, de modo que quando eu estabelecer o valor crítico, ele vai me dar um poder bastante reduzido. Note, então esse aqui seria o nível de significância, né, aqui seria o valor crítico, e aí quando eu calcular o poder, eu vou ter um poder relativamente baixo, ou seja, eu vou ter pouco da curva azul representada pela área rachurada. Nesse exemplo a gente vai ter 26% de poder apenas. Já se eu tiver um efeito grande, por exemplo, 3 desvios padrões, então a gente vai ver que essa distância entre as curvas vai ser grande, logo eu vou ter um poder bem maior. Nesse caso aqui calculado, 91%. Uma coisa interessante é que se houver uma baixa adesão ao tratamento, isso vai também prejudicar o poder do teste. Por exemplo, suponha que dos indivíduos que nós atribuímos para o tratamento, apenas 1/3 deles de fato participou. O que vai acontecer decorrente disso? Basicamente, suponha que o efeito esperado fosse 3. Se apenas 1/3 deles recebeu o tratamento de fato, então nosso efeito estimado vai ser reduzido aqui 1/3. E aí de modo que nós vamos ter uma perca significativa de poder. No caso que nós vamos voltar aqui para o poder de 26%. O segundo fator que afeta o poder é o tamanho da amostra. Então veja aqui, por exemplo, aquele programa cujo efeito é um desvio padrão. Isso porque nós temos uma amostra aqui de 1000. Então nós vamos ter essa curva aqui com alta sobreposição. Se a gente aumentar a amostra aqui para 4000, então o que vai acontecer? A variância dessas distribuições vai reduzir. Dessa forma, a gente vai acabar aumentando significativamente o poder. No caso, ele passou lá de 26% para 64%. E se eu aumentar mais ainda a amostra, aí eu vou ter um poder ainda maior. Então, quanto maior a amostra, maior é o poder.
Outro fator que afeta o poder é a variância. Então aqui mais ou menos eu tenho um teste que eu tenho uma variância baixa, ou seja, as curvas, né, são bem estreitas. Nesse caso eu teria um poder bem alto. A maior parte da curva azul está rachurada. Já se a variância for alta, eu vou ter essas curvas mais alongadas aqui, né? De modo que o poder também vai ser reduzido. Para a gente ter uma intuição da relação aqui entre variância e poder, imagina que a gente tem um programa que quer aumentar a altura das crianças. Aí imagina uma população em que eu tenho uma variabilidade muito grande na altura, ou seja, tem muitas crianças pequenas e grandes. Ao final do tratamento, a gente constata que nosso grupo de tratamento tem crianças maiores do que nosso grupo de controle. Aí a questão vai ser, será que isso aconteceu porque as crianças inicialmente eram maiores ou porque o programa de fato funcionou? Note que se a variabilidade da altura ela é muito alta, nós vamos ter que ter uma amostra muito maior para poder aferir o impacto desse programa. Por outro lado, se a população tiver a altura bem parecida, vai ser mais fácil atribuir a diferença de efeito após o tratamento ao programa. De modo que eu vou precisar de uma amostra bem menor para poder detectar esse efeito. Outro fator que afeta o poder é a proporção, né, entre tratados e controles. Suponha aqui que eu tenho 50% de tratados e 50% de controles. Então, teria essa distribuição. No caso, calculado teria 91% de poder. Mas o que acontece se eu não tiver uma distribuição 50-50? Tiver, por exemplo, 25-75. Ou seja, eu tenho 25% controle e 75% tratados. Então, o que vai acontecer é que eu vou ter essa diferença aqui de curvaturas. E note que mesmo com a amostra do mesmo tamanho, o meu poder vai cair aqui para 83%. Então, a fração de alocação, ela vai ser o quanto eu atribuo, com a proporção que eu atribuo para tratados e controles. Para dar uma amostra qualquer, o poder vai ser maximizado se eu tiver metade tratado e metade controle. Então, sempre que possível, a gente deve fazer essa divisão meio a meio. E ela apresenta aqui um exemplo, né, para poder a gente entender. Note que eu estou tomando a diferença aqui de duas variáveis aleatórias. Então, o desvio padrão da diferença de duas variáveis aleatórias, ele vai ser igual, né, a raiz quadrada da soma das variâncias. Isso aqui é uma média, isso aqui é outra média, né? Então a variância disso daqui é sigma 2 sobre N1, sigma 2 sobre N2 e que N1 e N2 são os tamanhos da amostra. Suponha por simplicidade aqui que nós estamos tratando de variáveis normalmente distribuídas, então elas têm desvio padrão 1, então de modo que aqui seria 1 e 1. Então suponha que nós temos lá 4 indivíduos. Se eu tiver uma proporção 1 meio, 1 meio, então eu vou ter 1 meio mais 1 meio, vai ser raiz de 2 sobre 2, que vai ser igual a 1. Já imagina que eu tenho uma outra proporção qualquer. Eu boto 3 indivíduos no tratamento e um indivíduo no controle, ou vice-versa. Então eu vou ter raiz quadrada de 4 sobre 3, que vai dar 1,15. Então note que essa variância ela vai ser maior do que essa aqui. A menor variância possível que a gente vai obter dado o tamanho da amostra vai ser justamente quando eu divido igualmente, né, entre os dois grupos. Então, resumindo, a equação do poder ela é dada por essa seguinte fórmula, né? Aqui eu vou ter o tamanho do efeito, aqui eu vou ter o poder, né, do teste, aqui eu vou ter o nível de significância, aqui eu tenho a proporção, que é atribuída para o tratamento, aqui eu vou ter a variância e aqui eu vou ter o tamanho da amostra, com todas aquelas interações que a gente conversou antes. Por fim, ela traz aqui uma discussão sobre o poder quando a gente está tratando com designs feita aleatorização em clusters. Imagina que tu tem aqui um grupo, uma população, né, de indivíduos, e tu quer randomizar aqui entre tratados e controles. A forma mais usual, né, seria tu fazer um sorteio, alguns vão cair no tratamento, outros vão cair no controle, e aí tu atribui o tratamento para um e observa o que acontece com os dois grupos. Só que o que acontece? Se esses indivíduos eles estão em clusters, né? Por exemplo, classes, sala de aula ou escolas, né? Ou municípios, pode ser que não seja viável tu atribuir indivíduos do mesma classe, um para o grupo de tratamento e outro para o grupo de controle. Porque vai haver contaminação, spillover ou algum daqueles problemas que a gente pode ter. Então, nesse caso, faz mais sentido a gente fazer aleatorização por classe e não por indivíduo. A questão é qual a implicação disso. Então veja aqui um exemplo. Suponha que a gente está querendo saber quão disputada, né, vai ser uma eleição e a gente tem duas formas de verificar isso. Uma, nós pegamos 50 pessoas e aleatorizamos para o país todo e entrevistamos elas. E a segunda, em vez de sortear 50 pessoas, nós tomamos 10 famílias de 5 pessoas e aleatorizamos. Então, qual das duas opções seria melhor? O que vai me dizer se isso é realmente ou não um problema vai ser o que a gente chama de ICC, né, ou correlação intercluster. Se existe uma baixa correlação intercluster, quer dizer que os indivíduos dentro de cada grupo, de cada classe, eles são relativamente dispersos. Ou seja, cada grupo representa uma pequena amostra da população como um todo. Portanto, se eu tiver uma baixa correlação intercluster, eu não vou ter muito grandes problemas. Porque se eu pegar aqui dois clusters aqui, eles vão representar mais ou menos o que seria a população como um todo. Por outro lado, se essa correlação ela for alta, significa que os indivíduos do mesmo cluster são parecidos entre si. Então aqui eu só tenho indivíduos iguais, né, entre cada um desses. E aí se eu tomo os dois grupos, você vai ver que eu estou comparando coisas diferentes. Então a gente pode dividir a variância em variância entre clusters e a variância intercluster. Então uma medida útil para a gente calcular o ICC seria a proporção dessa variância total, que é explicada pela variância dentro do cluster. Então a gente tem o ρ aqui, né, que seria o sigma 2, que é a variância entre os clusters, e sigma 2 mais tal, que seria a variância total. De forma geral, para uma amostra fixa, n, o poder, quando eu randomizo via cluster, ele tende a ser menor do que se eu fizesse aquela aleatorização por pessoa. De modo que eu aumentar a quantidade de pessoas entrevistadas dentro do cluster,
tende a ser menos eficiente do que aumentar o número de clusters. Então essa é a fórmula do poder quando a gente tem uma aleatorização em clusters, né? O que mudou é basicamente a mesma fórmula com essa divisão aqui, né? Aqui esse ρ é aquele em CC, que é a proporção da correlação entre cluster. O M vai ser o tamanho, né, de cada cluster, menos 1. E todos os outros elementos eles se comportam exatamente como a gente tinha visto anteriormente. E é isso, pessoal. Um conteúdo meio técnico, mas eu acredito que é bastante interessante para a gente poder discutir. E é isso. Muito obrigado e até a próxima.